Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem, de Indaiatuba, estado de São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Para que nós possamos iniciar as nossas reflexões de hoje, eu vou convidar a todos que fechem os olhos, mentalizemos a figura de Jesus e juntos, com o coração livre de sentimentos e com o pensamento ligado no Pai, digamos em pensamento: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Para a nossa reflexão de hoje, eu selecionei um capítulo desse livro aqui, Messe de Amor, que foi ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Logo no capítulo 4 deste livro, nós temos o título Disciplina. É um capítulo curto, são apenas 3 páginas, então eu vou ler o capítulo. Claro, vou fazer algumas pausas, a gente vai comentar a leitura. E depois, ao final, eu vou fazer a leitura de um trechinho e o comentário do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu entendo que tem um complemento aqui da nossa reflexão. Então vamos lá. Começa assim, Joana de Ângeles, falando sobre disciplina. Em toda a criação vibra a mensagem paternal da ordem divina. Qual é essa mensagem? A pequenina planta, alçando-se em busca da energia do sol que a sustenta. O astro-rei, girando submisso em torno de outro, que lhe serve de berço. O verme, rastejando na limitação dos recursos de que dispõe. As águas, domadas nas represas, produzindo força elétrica que movimenta o progresso. Veja então que nessa primeira parte, no início do capítulo, a Joana de Ângeles fala que em todo lugar, por onde quer que nós olhemos no universo, a gente vai encontrar uma mensagem de ordem, de organização, vinda do Pai. E ela cita exemplos. Ela cita exemplo da planta que cresce em busca da luz do sol. Ela cita o exemplo do Sol, que apesar de todo gigante e poderoso, do nosso ponto de vista aqui, pequeninos, encarnados nesses corpos pequeninos, é um gigante, mas ele mesmo assim obedece às leis da gravidade. E apesar de ter todo o sistema solar girando em torno dele, ele também se movimenta no espaço obedecendo às leis divinas, às leis do Pai. Também fala, Joana de Ângeles, de pequeno verme que rasteja, seguindo as suas limitações físicas. Ora, não importa quem quer que sejamos aqui, dentro do universo criado por Deus, todos nós temos limitações, todos nós seguimos a organização, a ordem do Pai. Então, Joana de Ângeles diz assim: quando o desrespeito irrompe na máquina da ordem, campeiam a tormenta e o desequilíbrio. Ou seja, ela está dizendo aqui que quando alguma coisa desobedece à organização, à ordem de Deus, o desequilíbrio acontece. Se nós fizermos uma comparação da nossa situação como espíritos hoje, vejam, todos nós fomos criados por Deus
e temos o livre-arbítrio como nosso atributo. Podemos usar do livre-arbítrio para escolhermos os caminhos a seguir, os pensamentos que vamos ter, as palavras que vamos proferir e as ações que vamos tomar. E quando esses pensamentos, essas palavras e as nossas atitudes vão contra as leis de Deus, nós provocamos desequilíbrio. É isso que Joana de Ângeles está querendo dizer. Não apenas de nós, mas de qualquer ser que habita o universo. Quando ele desrespeita uma ordem de Deus, quem desrespeita provoca desequilíbrio. A ordem é irmã gêmea da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. Ora, agora Joana diz que a disciplina, que é irmã gêmea da ordem, inspira o progresso. Por que será? Porque, como nós podemos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou no Céu e Inferno, ou em A Gênese, qualquer das 5 obras básicas do Espiritismo, nós vamos ler, podemos estudar e iremos entender que tudo no universo progride. O universo foi criado para o progresso. Nós, espíritos, fomos criados para evoluir, para progredir. Nosso objetivo, depois de criados, é chegarmos à perfeição. Então, tudo no universo progride. Continua Joana de Ângeles. Em ti mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação, mas também cárcere disciplinar, em cuja oportunidade você adquire recursos e valores que lhe propiciam liberdade e ascensão. Ora, parece contradição, Joana de Ângeles, dizer que a reencarnação é a escola de iluminação, mas ela também diz que é um cárcere disciplinar, ou seja, nós estamos aqui presos para sermos disciplinados. E se a gente conseguir, se a gente aprender durante a nossa reencarnação, nós vamos adquirir conhecimento e valores que vão nos dar liberdade. Liberdade sobre essa prisão que nós nos encontramos hoje. Espíritos encarnados em um corpo físico. Como espíritos, nós temos vários atributos que, quando encarnados, são diminuídos e até mesmo, vou colocar com uma palavra, esses atributos podem ser desligados pelo fato de nós estarmos encarnados. Os espíritos têm a liberdade espiritual. Quando encarnados, a nossa liberdade é material. Nós não temos a mesma liberdade que um espírito desencarnado. Seus ruídos incomodam os vizinhos, que te observam com desagrado. As tuas irritações contaminam os amigos, que se encolerizam. As tuas agressões à lei ferem a sociedade, que te cerceia a liberdade de ação. Nessas 3 frases, Joana de Ângeles está mostrando que, quando nós atuamos contra a lei de organização e a disciplina colocada por Deus em todo o universo, nós prejudicamos não só a nós mesmos, como a outras pessoas. Porque quando a gente incomoda os vizinhos, ela já está colocando no plural. A gente não incomoda apenas um, a gente incomoda vários que estão ao nosso redor, na nossa frente, nos fundos da nossa casa. Quando a gente incomoda os amigos, que estamos em uma reunião, qualquer seja o objetivo dessa reunião, quando nós incomodamos os amigos, nós incomodamos vários. Isso significa que a nossa influência, neste caso maléfica, atua em várias direções. Mas continua Joana de Ângeles. Na mesma razão, as tuas lutas enobrecedoras tornam-se conhecidas. Os sorrisos sadios que distribuis espalham contentamento. As doações de amizade pura enriquecem os companheiros da lide. Os celeiros da esperança que abres aos transeuntes fartam muitos corações. Ou seja, nossa influência também pode ser benéfica.
Quando nós contribuímos para o bem geral, quando nós contribuímos para o nosso bem, nós influenciamos quem está ao nosso redor também para o bem. Quando nós distribuímos sorrisos, quando nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, quando nós sinceramente olhamos para um irmão nosso com olhos de quem está ali para ajudar. Isto favorece não somente a nós espíritos, como todos aqueles aos quais a gente se relaciona, e além disso, a gente contribui para a melhora da humanidade, melhora do planeta Terra como um todo. Continua Joana de Ângeles. No entanto, necessitas de disciplinar o receber, tanto quanto metodizar o dar. Não receberás da vida fecunda concessões indébitas em detrimento de outros espíritos. Porque desejes mudar a rota solar para fruir maior dose de luz e calor, o Sol não mudará o seu rumo para atender-te. Segue a trilha gigante que o disciplina na órbita, ele segue a trilha gigante que o disciplina na órbita e o submete. Ou seja, agora Joana de Ângeles diz que a gente precisa educar, disciplinar tanto o que a gente dá, quanto como a gente recebe. Ela também menciona que quando nós queremos alguma coisa, não significa que isso vai acontecer. Lembrem-se, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Nós somos egoístas e orgulhosos. Quando nós usamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo para querer alguma coisa, nós estamos indo contra as leis divinas. E ela dá um exemplo muito interessante aqui sobre o Sol. Não basta que a gente queira que o Sol nasça em determinada posição no horizonte. Ele não vai obedecer à nossa vontade, porque ele obedece uma força maior, que são as forças da natureza. Ele vai seguir o seu rumo. O Sol vai seguir o rumo que foi ditado pelas forças da natureza. Ele não vai mudar o seu caminho pelo fato de nós querermos. O que Joana de Ângeles está tentando nos dizer com esse exemplo? Que a vida é perfeita, que o universo é perfeito, que as leis divinas, as leis da natureza são perfeitas, assim como Deus que as criou. Nós, espíritos imperfeitos, não temos condições de entender, muito menos de alterar as leis de Deus. Então, o fato da gente tentar ir contra a ordem universal faz com que a gente sofra, em maior ou menor grau. E a gente sofre porque, como ela disse no texto um pouco atrás, nós provocamos desequilíbrio em nós, na nossa relação com as outras pessoas e na nossa relação com as leis do universo. Isso é que nos faz sofrer. Então, o sofrimento que todos nós, espíritos ainda imperfeitos, que encarnamos e estamos encarnados hoje no planeta Terra, todo o nosso sofrimento é resultado do desequilíbrio que nós provocamos em nós mesmos e no universo. Vocês vão me dizer assim: Alexandre, eu sou tão pequenino, eu sou tão ínfimo, como eu posso provocar um desequilíbrio no universo que é infinito? Veja, nós provocamos um desequilíbrio entre nós e as leis do universo. Provocamos desequilíbrio entre nós e as pessoas que nós nos relacionamos. Quando eu digo pessoas, podem ser encarnadas ou desencarnadas. Nós sofremos e aqueles que nos cercam, em corpo ou em espírito, também sofrem. É esse o desequilíbrio que nós provocamos. Continua Joana de Ângeles. Educas o animal inferior para utilizá-lo nos serviços domésticos. No entanto, o cão que defende um lar é o mesmo que ataca o invasor da propriedade. Disciplina do instinto. A madeira que serve de leito é irmã da palmatória, que pune. Disciplina para o uso. A água que atende à sede nasce na mesma fonte daquela que dá o veículo para o veneno. Disciplina da utilidade. A mão que aplaude é a mesma mão que fere. Indisciplina de aplicação, porque o corpo
é servo da vontade. Ora, agora a Joana de Ângeles nos dá alguns exemplos de disciplina. Veja, a mão que pratica o bem também é a mesma mão que fere. A água que mata a sede também pode ser usada para nós colocarmos o veneno. A madeira na qual se faz uma cama para uma pessoa repousar pode-se fazer também um instrumento de tortura, um instrumento que pode agredir outra pessoa. Então, ela fala aqui de algumas disciplinas, eu vou repetir. Disciplina do instinto, quando ela fala que o cão que protege o lar é o mesmo que também pode atacar o invasor dessa propriedade. Então, ela diz disciplina do instinto, disciplina do uso, disciplina da utilidade e também fala da indisciplina da aplicação, falando que o nosso corpo é servo da nossa vontade. E a nossa vontade nada mais é do que a expressão do nosso livre-arbítrio. Ou seja, quando nós entendemos que somos espíritos, que existem leis no universo que nós temos que seguir, fica tudo mais fácil, nós sofremos menos. Mas nós ainda somos teimosos, nós ainda somos, eu vou repetir aqui, somos egoístas e somos orgulhosos. E o nosso orgulho e o nosso egoísmo faz com que a gente tente, em vão, lutar contra as leis de Deus. É isso que nos faz sofrer. Continua Joana de Ângeles. Considera ainda que o vaso útil para as necessidades domésticas nasceu do barro lodacento. A forma que recebe a pasta alimentar é um utensílio surgido da folha de flandre humilde. A luz elétrica que clareia surge na força ciclópica que estava a perder-se. Aqui ela está dizendo das forças da natureza, de que o uso que a gente faz das coisas a gente não pode se esquecer que aquilo que teoricamente tinha um uso não muito nobre, um uso do mal, pode ser usado para o bem. Basta que a gente queira, basta que a gente faça as escolhas certas. E para terminar, ela diz assim: para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que a disciplina impõe. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou consentida. Mesmo a verdade, para chegar ao homem, é dosada em cotas que o vitalizam. Nesse trecho aqui a gente pode dar o exemplo, que é o seguinte: quando Jesus veio aqui habitar a terra entre nós, ele já sabia de tudo, mas mesmo assim, naquela época ele disse que não podia dizer toda a verdade. Por isso, ele fez a primeira revelação e disse que haveria a chegada do Consolador prometido. Se Jesus naquela época tivesse falado sobre a vida dos espíritos, a existência de nós como espíritos, a lei da reencarnação, nós, naquela época, não teríamos condições intelectuais, nem condições morais de entender aquele ensinamento. Precisaram se passar mais de 1.800 anos depois da vida de Jesus ao planeta para que Kardec viesse codificar a doutrina dos espíritos e continuar a mensagem do Mestre, agora sob nova explicação. E agora nós temos alguns ainda não têm condições de entender essa mensagem, mas a maioria de nós já tem condições de entender. Por isso que ela diz que a verdade para chegar ao homem é dosada em cotas que o vitalizam. Continua ainda assim Joana de Ângeles. A luz solar que distende a vida sobre a Terra é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Pai Celeste sem causar danos. Ela dá mais um exemplo aqui. Ora, se nós não tivéssemos a proteção da camada de ozônio, nem a proteção das nuvens, a luz solar se incidisse diretamente sobre o planeta Terra, nós não estaríamos aqui. Não haveria vida sobre a Terra, porque nós não teríamos condições climáticas. E a radiação do Sol não nos daria condições de existirmos. Nem a menor ser microscópico poderia existir. Então, neste exemplo,
ela dá uma noção de como a ordem e a disciplina se colocam no universo. Tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua razão de existir. Continua Joana de Ângeles. A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se impõe. Ou seja, a nossa felicidade é consequência desses exemplos de disciplina que nós temos que seguir. E ela lista esses exemplos. A educação da vontade. O que significa educação da vontade? Nós podemos querer tudo, mas nós não temos condições de ter tudo. Também existe uma frase conhecida que diz o seguinte: tudo vos é dado, mas nem tudo vos é lícito. Ou seja, nós temos tudo à disposição, à nossa disposição aqui no planeta Terra, mas depende da forma, a gente tem que saber como usar. Se nós usarmos a nossa vontade baseada no orgulho e no egoísmo, novamente, eu repito, nós vamos provocar desequilíbrios. Então, por isso que ela está dizendo da educação da vontade. Nós precisamos saber querer. Eu posso querer muitas coisas, mas essas coisas são necessárias? Essas coisas vão me fazer bem? Essas coisas vão fazer bem às pessoas que me cercam? E além disso, essas coisas que eu quero vão me fazer bem sem prejudicar o próximo? Sem prejudicar outros irmãos? Essa é a educação da vontade. Outro item, correção dos atos. Ora, eu posso fazer uma escolha agora, e por não saber, essa escolha que seguiu a minha vontade prejudicou outras pessoas. Então eu percebo que cometi um erro. E aí a sequência é aquela sequência dos 3 passos quando a gente comete um erro. Reconhecer que errou. Pedir perdão às pessoas que nós prejudicamos. E não errar mais. Esse não errar mais está aqui na correção dos atos. Próximo, moderação da voz. Porque a nossa voz, a forma, não necessariamente o que nós dizemos, mas a forma com que nós dizemos pode ofender, agredir outras pessoas. Próximo item, domínio dos impulsos. Ora, somos espíritos, somos inteligentes. O impulso, o instinto, é uma coisa característica do nosso corpo material, que é animal. Então, o domínio dos impulsos, ou seja, nada mais é do que a razão orientando o nosso corpo animal, os nossos impulsos. Diz assim ainda, terminando a lista: ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais. E para encerrar o capítulo, diz-nos Joana de Ângeles, recorda assim a expressão do Mestre Jesus, abre aspas, palavras de Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, fecha aspas. Com esse exemplo de Jesus, a gente pode entender o seguinte: já naquela época Jesus disse, o que ele disse com essa frase? Eu não vim destruir a lei. A lei a que Jesus se refere são as leis de Deus. Não há como destruí-las, porque elas são perfeitas. E nós não temos poder como os filhos de Deus, nós não temos condições de irmos contra a lei. Então Jesus se coloca na condição de filho e diz, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento a ela. E qual cumprimento Jesus veio dar à lei de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, através de exemplos, mostrou como se deve amar a todos os seus irmãos. Mais ainda, ele mostrou que a lei de amor é uma das leis que ele veio cumprir aqui. Ele não veio destruir, ele veio complementar, ele veio cumprir. E assim encerra-se o capítulo de Messe de Amor. E agora, para a gente dar
um complemento, não é nem um complemento, mas sim fazer uma ligação entre a palavra disciplina, ou a lição disciplina que Joana de Ângeles nos dá aqui. Nós vamos ler um trechinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. De novo me confundi. Do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu selecionei aqui o capítulo 17º, que tem o capítulo como título Sede Perfeitos. E aí, nas instruções dos Espíritos, lá no item 7, os Espíritos colocam o título de O Dever. E dizem assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Eu não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Ou seja, os Espíritos abrem o capítulo falando sobre o dever, e falam que o dever é a lei da vida, e que o dever ele está em todas as nossas atitudes, sejam as mais simples ou as de maior importância. O que significa isso? Que qualquer que seja a situação que nós encontremos, quaisquer pessoas que nós estejamos convivendo, mesmo que nós estejamos sozinhos, e sabemos que nós nunca estamos sozinhos, estamos rodeados de espíritos, mesmo assim, o dever está conosco. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido para nós, espíritos inferiores. Aqui o comentário é meu. É difícil de ser cumprido para nós, espíritos superiores. Continuam os espíritos superiores. Desculpe. O dever é difícil de ser cumprido para nós, espíritos inferiores. Tá? Então vou reler. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Traduzindo essa frase, para nós, espíritos inferiores, é muito difícil de seguir a disciplina, porque nós seguimos as paixões, o orgulho e o egoísmo. É isso que está querendo dizer aqui. O dever íntimo de cada um está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, nos adverte e sustenta o dever, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde termina o nosso dever? Para responder essas três perguntas, como precisá-lo, onde ele começa e onde termina o nosso dever, vem aqui a observação dos espíritos superiores. O dever começa mais precisamente no ponto em que você ameaça a felicidade ou a tranquilidade do seu próximo. E o dever termina no limite que você não gostaria de ver ultrapassado em relação a você mesmo. Está aqui a frase de Jesus: não faça ao próximo o que você não gostaria que fosse feito a você. Um último comentário diz assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. Ou seja, as leis têm que ser seguidas. E quando a gente desafia uma lei e provoca o desequilíbrio, o sofrimento é igual para todos. Sejamos pobres, ricos, espíritos um pouco mais elevados, espíritos um pouco menos elevados, a desobediência à ordem universal provoca a dor igualmente. Já quando a gente pratica o bem, ele pode ser feito de milhões de formas diferentes. Não há limite para o bem. Dizem ainda os espíritos superiores: a igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. E com isso nós terminamos as reflexões de hoje sobre disciplina. A disciplina dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Quem de nós quer, na próxima encarnação, sofrer o que estamos sofrendo hoje? Se quisermos, é só continuarmos trilhando o mesmo caminho,
de desobediência, de indisciplina às leis de Deus. Se quisermos, podemos mudar a nossa situação. E a hora de mudança é agora. O dia é hoje. E nós estamos no lugar certo. Somos as pessoas certas para executar essa mudança dentro de nós mesmos. Esse é o nosso convite. Na verdade, esse é o convite do Mestre Jesus. Com isso, eu peço a todos, então, que fechemos os nossos olhos, elevemos até o Deus, nosso Pai, o nosso pensamento e agradeçamos por tudo que somos, por tudo que recebemos, pelo dia que amanhece, pela chuva que cai, pela noite que se inicia, pelo calor que nos aquece, pelo frio que proporciona todas as mudanças necessárias na natureza e no nosso organismo. Pai, do nosso fundo do nosso coração, nós te agradecemos sinceramente dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, e que assim seja. Graças a Deus.